Boa noite para todos. Então, hoje a gente vai conversar com a Eliana Miller sobre linguagem do corpo. E aí, eu convidei a Helena, que foi uma colega que eu conheci num curso da Cristina Cairo, tá? Então, estou chamando a Helena para entrar conosco para nós falar sobre linguagem do corpo. A Helena deve estar entrando, vamos aguardar um pouquinho. Vamos tratar sobre. Oi, Helena, tudo bom? Oi, tudo Como bom? tá? Faz Quanto tempo tempo, que a né? gente não se vê pessoalmente, né? Tudo bem, só online, né? Todos nós aí, matando a saudade. Pois é. Então, Helena, te convidei para nós fazer essa live sobre a linguagem do corpo, porque eu sei que tu trabalha muito com isso, né? Na função Sim, de direto. reabilitação. E eu gostaria que tu explicasse um pouquinho para o pessoal quem é a Helena, né? Também está migrando, assim como eu, né? Explica Sim. um pouquinho para o pessoal como é que tu chegou até aí. Primeiro, como que a gente se conheceu, né? Que eu achei fantástico, assim. Se conheceu em Caxias, através do curso da Cristina Cairo. E é semelhante, atrai semelhante, não é mesmo? Então, nos conhecemos lá. Então, Eu como educadora física, né? E olhava para um lado, olhava para o outro, né? Poxa vida, né? Quanta gente diferente da área das terapias e eu, educadora física, perdida lá no meio, mas a afinidade com a Cristina Cairo na área da educação física me atraiu bastante esse ramo. E quem é Helena Miller? Eu sou uma educadora física muito espivitada. Então, espivitada por conhecimento, não me entendam mal, pelo amor de Deus. Espiritada por conhecimento. Eu passei pela área da dança, graduei em dança, passei pela área da gastronomia, consegui trazer a gastronomia para dentro da educação física. Como assim? Bom, eu trouxe a gastronomia no sentido da alimentação nutritiva, aquela alimentação saborosa, onde não precisa ser aquela dieta, né, do, vamos dizer assim, do chazinho que emagrece, ou de repente daquela alimentação super restrita. Não, eu trouxe uma alimentação saudável para fazer uso dentro da área do exercício. Depois eu fui descobrindo a linguagem do corpo, comecei a descobrir o porquê que causavam as lesões, as dores, os desconfortos e consegui ajudar muitos alunos, muitos alunos mesmo, que me relatam o quanto eles realmente se curaram através dessas técnicas, através desse conhecimento tão poderoso que poucas pessoas ainda conhecem. Então, eu consegui migrar de área naturalmente, assim, passei por cada uma delas, recebendo todo o conhecimento possível, conseguindo utilizar esse conhecimento ao longo de toda a carreira. Então, com isso que eu consegui levar a cura para muitas pessoas e pretendo levar para muitos milhares de pessoas ainda. E espero que nós estejamos juntas nessa trilha, porque é algo que é muito produtivo, né? Trabalhar em conjunto, em união, diversos profissionais com o mesmo propósito. E essa que é a nossa verdade. missão, levar a cura, né? Com uma qualidade de vida, né? Tornando tudo mais Exato. leve. Tá. Bom, como tu disse, a gente se conheceu em Caxias num curso. Sim. Depois a gente perdeu o contato, eu e a Helena. Inclusive, eu fui para Caxias e voltei de carro com ela. E aí depois a gente meio perdeu o contato. Foi um curso, idas e voltas de Passou. carro. E nisso, o ano passado, em dezembro, a Ju, que faz o mapa astrológico, tinha feito o meu e disse assim: Tu vai sair de Santana, que não sei o que que tem. E eu disse: até quero, é um sonho que eu tenho, mas eu não tô pensando em nada disso. E quando foi, acho que uns 10 dias que a Ju tinha feito meu mapa, me chama a Helena no WhatsApp. E eu olhei de quem é esse Do ser humano? nada, né? Liguei. Não reconheci. A senhora já está em Porto Alegre? Porto Alegre da onde? Tu tem espaço para atender aqui? E a Helena acabou me convidando, então, para ir atender com ela e mais umas gurias também, sempre na vibe das terapias. E aí a gente fechou. Só que eu já estava indo tudo, e aí veio o corona. E não é assim, gurias. E aqui estamos nós, né? Então, assim, ó, eu conheci, como a Helena já se identificou,
que a gente se propôs, como a gente trabalha na mesma linha, de fazer um trabalho conjunto. Anteriormente era eu indo para lá e agora, primeiramente, vamos ter que fazer online, né? Mas vamos Sim, continuar fazendo juntos. Helena, exato. como é que tu entrou para a função da linguagem do corpo associada com as doenças? Como é que foi entrar? O que te levou a entrar isso para essa área? É, exato. O grande detalhe, assim, a principal base da área da educação física que eu trabalho, que eu não falei até porque eu iria expor isso mais à frente aqui, é a área do Pilates. Então, através do Pilates, eu consegui inserir a linguagem do corpo, né? Levando muito mais coisas além da linguagem do corpo, aliás. Mas, trazendo a linguagem do corpo para dentro do Pilates, eu consegui reabilitar pessoas com lesão de quadril, lesão de joelho, lesão de punho, de coluna. Bom, o corpo todo, e não só o corpo, muito mais, a mente também, né? Porque a linguagem do corpo trata de um todo, né? Então, por exemplo, eu recebi alunos com dor no quadril. Aí, quando tu atende assim numa academia, uma aula de personal, né? Vou dar um exemplo rápido. Enquanto um personal tá lá, fortalecendo o quadril do aluno, alongando o quadril do aluno. Ah, aliviou, legal. Olha esse aluno aqui, recuperou, que bom. Ah, que bom, professor. E nós, assim, com outro conhecimento, nós começamos a observar assim, o que a linguagem do corpo pode trazer para esses alunos para não voltar essa dor. Aí que eu entrei com Pilates. Então, eu acabei trazendo alguns alunos que eu tinha de personal para dentro do Pilates. Eu trabalho só com aulas em grupo de Pilates. E consegui unir o conhecimento à técnica do Pilates, onde eu exponho para as pessoas o que está acontecendo para ela entender o porquê que ela tem aquela dor, por que tem aquela lesão, e acima disso a gente consegue colocar o Pilates. Por que eu digo acima disso, acima do conhecimento? Porque às vezes não basta ter o conhecimento, isso não é verdade, né? Isso não funciona para mim, eu não acredito, eu não sou assim. Quando a pessoa começa a sentir que ela está melhorando, que ela está mudando o inconsciente dela, ela diz: eu não sei porquê, mas eu acho que os exercícios me ajudaram. Sim, no Pilates a gente trabalha o inconsciente. A gente trabalha a conscientização corporal, em primeiro lugar. Criando a consciência corporal, a gente começa a trabalhar o inconsciente através da respiração. A partir do momento que se trabalha a respiração, nós acessamos o inconsciente e a pessoa consegue perceber a dor que ela sente ao fazer o movimento e eu incentivo ela a continuar. Sente essa dor, consegue assim, ó, mastigar e absorver bem essa dor. Porque tu já tem o conhecimento, então agora tu está absorvendo para dentro do inconsciente aquele conhecimento. Parece algo assim, para quem nunca ouviu sobre o assunto, é muita informação, parece que é algo totalmente fora da caixinha, vou descer essas duas loucas aí, né? Mas é totalmente Bom, viável, porque só te funciona. cortando, eu sempre brinco que eu tinha testado pra louca, né? Agora eu não tenho mais, eu não posso mais vir a prevalecer, né? Mas tinha. Sim. Então, eu consegui tratar vários alunos, assim, como eu estava dando o exemplo ali do quadril, por exemplo, né? Se eu chego para o aluno e digo, o que está acontecendo na tua vida que tu não está conseguindo destravar no teu trabalho? Não, meu trabalho está muito legal, está funcionando super bem e tal. Tudo bem, mas como que anda financeiramente o teu trabalho? É, não tá tendo muita procura, mas eu consigo, né? E, assim, dá para pagar as contas. Eu digo, Jesus, não, né? Não, não. Como assim? Não, mas é que minha esposa ganha bem. Gente, eu não vou citar nome de aluno nenhum aqui, não se preocupem, tá? Se algum aluno for me assistir, não sai correndo aqui. Não, não, mas é que minha esposa ganha bem, ela ajuda bastante e tal, né? Então, aí não precisa, na verdade, assim, me preocupar tanto assim com o trabalho. Pois é, mas essa preocupação tá caindo no teu quadril, sabia? Não, não, isso não existe, não, capaz, eu não me importo com isso, não, o dinheiro não é tudo na vida, né? Olha, a partir da medida, eu falando para ele, né, tu entenderes que se tu começares a não depender mais financeiramente da tua esposa, tu realmente
ser mais ativo no teu trabalho, porque tu tem um potencial, eu conheço o trabalho. Também não posso falar a área que a pessoa trabalha, infelizmente, porque é uma área muito legal. Mas essa pessoa começou a conseguir contatos internacionais. Eu passei uma outra técnica também, e essa outra técnica começou a ajudar a pessoa a conseguir mais trabalho, né? E que é da área de prosperidade, assim, outra técnica que envolve mais vibração energética. Então, como sou terapeuta energética, passei isso também. E ele começou a conseguir mais trabalho, começou a aliviar a dor do quadril. Ele disse: Olha, tô gostando dos exercícios que tá me passando, tá aliviando bastante as minhas dores e não tá me incomodando mais. Volta e meia dá uma fisgada, assim, mas não dói mais, né? Tem algum exercício que eu possa fazer também no período em casa? Eu digo: lembra da conversa que a gente teve? Continua colocando em prática. Mesmo com contatos internacionais, nacionais, continua explorando o campo que tem no teu trabalho, vê como pode trabalhar na área digital e continua focado nisso, continua tendo os teus rendimentos sem depender dela. Uma coisa é vocês viajarem juntos e tal, outra coisa é tu queira comprar as tuas coisas e depender disso, né, para ela te suportar. Ou vai fazer uma viagem, não pode fazer aquela viagem sozinho, porque sem ela tu não faz nada. Isso é dependência emocional, também cai na região do quadril. Então, tudo isso, assim, essa dependência emocional, ou até mesmo na área da saúde, ou uma dependência financeira, tem que cuidar, porque tudo isso acaba afetando a região do quadril. Não que vai ser algo grave, mas pode ser que seja uma fisgadinha que dá de vez em quando, uma dorzinha, um estralo. Quando vê, vai agravando, porque vai ficando mais dependente ainda. E a dependência precisa ser tratada. Aconselho até a fazer tratamento com a Cris também, porque a Cris é uma excelente atuante nessa área de tratar através da hipnose. E me corrija se eu estiver errada, mas até onde eu sei, não, né? Porque eu tratei minha intolerância à lactose com a Cris. E era algo que eu já tinha por 10 anos, em uma única sessão, curada, né? Nunca mais deu Então, problema? nunca mais deu problema. Nada, nada. Assim. Show, Adeus né? intolerância à lactose, né? Foi para sempre. Maravilha. É Então, umas coisas é que muito parece ser importante. meio maluco, né? Parece mágica, né? Plim, um passo de mágica. Não, não é passo de mágica. A gente lida com o inconsciente da pessoa. Né? Isso que é É, mais, vamos dizer assim, divertido. na Então, verdade, o que, que eu vejo muito assim, Helena, é a gente para e diz assim, não, mas eu não tenho nada, porque não tenho. E na verdade, se tu sabe, eu não tenho, isso não é verdade, não me remete. Só que assim, ó, se a gente soubesse, era muito fácil tratar, porque o consciente, ele é só 5%. Na verdade, sim, o que é no inconsciente, e às vezes a gente tem traumas tão grandes que tu prefere esquecer. Tu prefere esquecer. E eu hoje acredito assim, piamente que não adianta tapar o sol com a peneira. Dói. Hoje eu ainda comentei, sabe, com um amigo, eu digo assim, ó, não dá para dormir e já acordar evoluída, porque dói muito, muito, muito. Digo, às vezes dá vontade de assim, quero parar, para que eu quero descer. Não tem para onde descer, né? E eu já estou num ponto que não dá para desistir, né? Mas a gente chega a pensar. Por quê? Porque tu não sabe por que aquilo te incomoda tanto. Então, quando a gente trata o inconsciente, seja da forma que for, o resultado é fantástico, né? Tu imagina que nem aí o teu, 10 anos lutando com uma intolerância à lactose, em que? 1h30, 2? Né? É uma coisa exato. fantástica. Fantástico, incrível, sensacional. Então, pergunte-me. Pergunte-me, tá? E como é que é? Como é que tu trabalha com a relação assim, ó, punho, braços? Porque isso é uma coisa que eu notei muito aqui por mim. Eu sou massoterapeuta também, né? Trabalho com a liberação miofascial, como tu sabe. E aí, assim, ó, as pessoas chegam aqui, ai, tô com dor no ciático. Aí tu já olha, agora eu já tô assim, né? Já sabe. Assim, tu tá sentindo muito pressionado pela família, tu tá sentindo um peso, né? E aí tu começa por aí.
né? Mas antes de eu ter todo esse conhecimento, Helena, eu já via que as emoções atingiam o corpo, né? Que a gente ficava com o corpo totalmente machucado por tristezas, raiva, angústia. Como é que tu trabalha com isso na tua parte? A questão que falaste no final agora, assim, da raiva, por exemplo, né, da tristeza, são áreas diferentes no corpo, mas às vezes a pessoa não sente, assim, que ela está expondo aquela raiva. É lá no inconsciente. E aquilo ali aparece no corpo e a, né, a pessoa que olha assim, olha, disse que tá com um atestado, né? Não tá liberada nem para fazer o Pilates por causa que machucou o punho. É, LER, né? Que chama. Uhum, já trabalhei com ginástica laboral, conheço o LER, né? Sei como é. Já tive Falhou também. aqui para mim, Nossa. Helena. Oi? Eu não sei se foi para todo mundo que falhou, mas aqui para mim falhou. Falhou? Tá, não, para mim Falhou. continua ok aqui. Tá, Tá. não. Assim, a que eu estava explicando, a questão da raiva quando a pessoa chega, né? Não, porque eu tenho ler, porque trabalho com digitação, ou porque trabalho muito tempo numa função que exige muito, né? E aí lesionou o punho. Olha, também já passei por isso, sei bem como é, sei o quanto dói. Até para dirigir eu tinha dificuldade quando eu tive também a lesão no punho, porque era bem na mão que tinha que fazer a marcha, na direita, e aí não conseguia Então, dirigir muito, olha estava com a lá, outra mão. né? Olha lá a Sabe função como é que é? alimentar, né? Olha lá, né? Que coisa. Aí, assim, até quem quiser, quem for entrando e quiser perguntar, também pode perguntar a questão dos punhos, como é que funciona, que eu vou respondendo. Mas é que assim, no Pilates tem muitos exercícios que precisa apoiar as mãos no chão. Como que tu vai apoiar as mãos no chão se tá dolorido o punho? Não existe, assim. Aí tu vai começando a trabalhar outros exercícios, principalmente o mais simples deles. Aí tu vai me dizer assim, não pode ser, só isso. Uma aluna já me falou assim, vai trabalhando a respiração, né? Olha, se concentra na respiração. Tá, eu já respirei agora. Vamos de novo. Eu não percebi a tua respiração. E a gente vai repetindo a respiração até acalmar. É o calmante mais barato do mundo. A respiração. É só Sabe que eu inspirar tenho e um soltar o ar. professor Sabe? fantástico, que a minha base de formação foi toda com ele, né, o Castilhos, e ele diz assim, o primeiro curso dele que eu fui, assim, eu ria para não chorar, né, e ele disse, ninguém sabe respirar, respira fundo, esse fundo é para baixo, não é para cima, Que loucura. Sim. né? Bom, assim, e tu vai ver, na verdade a gente respira muito errado, olha fundo, É. né, fundo é para baixo, e a gente não sabe mesmo isso, né. E quando tu faz isso aí, me corrija se eu estiver errada, o teu cérebro não recebe oxigênio, né? Então, assim, como é que tu Muito te torna pouco. mais ansioso? Enfim, tudo, né? É Medo, uma ativa ótima muito técnica, medo. assim, de trabalhar, né? É, sim. Então, o Pilates, assim, tem exercícios que são muito simples de aplicar, que dá para inserir a questão da linguagem do corpo justamente relacionada a isso, né? Porque, por exemplo, ali no punho, tu tem o quê? O processo inflamatório, ou até mesmo assim, mas o meu caso não é tendinite, não, é túnel do carpo. Olha, seja o nome que for, para a região do punho, precisa acalmar a raiva, principalmente a raiva, né? Precisa, assim, acalmar esses instintos, assim, né, de agressividade, né? Lado direito, bom, o meu caso, né? Eu não percebia, mas era uma época que eu trabalhava com gastronomia. Então, o que que eu dizia? Não, é da panela que era pesada, que eu estava carregando. Ou, não, é que eu sovei muita massa ali para fazer o pão. Sempre tinha uma desculpa, né? Era a chefe que estava me incomodando lá. Eu me incomodava com a chefe, entendeu? Então, eu trago isso para o Pilates de uma forma muito sutil. A gente vai trabalhando respiração, vai acalmando a pessoa, vai começando a se sentir mais serena durante a aula,
sabe? E vai aliviando aquelas dores que tinha no braço, no ombro, Olha só, na região da Helena, a cervical. Rose Fonseca fez uma pergunta aqui Vamos para lá. dor na Para dor lombar. lombar. A dor na lombar. Muitos casos aparecem, assim como a do ciático, muitos casos da região da lombar. A lombar, a gente procura começar a trabalhar principalmente os exercícios em pé. Porque quando a pessoa senta para fazer os exercícios sentado, começa a reclamação, né? Ah, eu não consigo ficar muito tempo sentado. Não, mas é que me dói a lombar. Mas é que, olha só, vamos começar com os exercícios em pé. E lá vamos nós do início, respiração. Então, a gente começa trabalhando respiração para a pessoa começar a entrar assim, ó, na forma consciente do movimento. Se Ela precisa sentir, entender. né? Se Se sentir auto-perceber, internamente. a consciência corporal inicialmente, tá? Por quê? Porque à medida que a gente for fazendo os exercícios em pé, o que a gente vai fazer com a coluna? Dobrar, né? A gente usa esse termo assim mais não técnico, né? Seria a flexão da coluna. Eu usar a flexão do quadril, não. A gente vai dobrar Helena, a coluna. Por quê? Fale. eu até fiz Tá um. cortando? Não. Não, eu fiz semana passada, ou não lembro se foi semana passada, se foi sábado, foi domingo, a gente fez um card sobre isso, que na verdade a coluna em si, ela é a nossa estrutura, né? Então, é a nossa base, família, né? E aí Sim. entra todas as outras partes, né? Não ser flexível, não aceitar o outro como ele é. Porque assim, ó, eu digo que ser humano é um bicho muito egoísta. Por quê? E isso eu tenho visto muito na criança interna, Helena. Eu quero que tu me aceite como eu sou. Mas de contrapartida eu quero te mudar para ser igual a mim. Eu não posso te amar do jeito que tu é. Agora, tu tem que me amar Olha do só. jeito que eu sou. Eu sou perfeita. Tu é que é o bicho É. papão. Por E essas acaso tem dor questões na é tudo na lombar? coluna. Hã? Por acaso tem dor na lombar? Aí a gente começa a fazer umas perguntas assim que Então, a pessoa fica com a pulguinha atrás da orelha, né? Como é que ela sabe? Mas assim, por que que eu agora falei ali que a gente acabou. começa. Tá? Por que que eu falei que a gente começa assim, a trabalhar exercícios que a gente vai, inclusive, movimentar a coluna em rotação, que é para um lado, para o outro, girando coluna, dobrando coluna para frente, para cima. Porque ali a gente começa a associar o movimento às ações. Então, a pessoa naturalmente, já lá no inconsciente, ela não se dobra para o outro. Ela não aceita o que o outro está falando, não aceita aquela opinião, ela é inflexível com aquilo ali. Então, assim, mas eu tenho dor na lombar, eu não sou assim. Ok, é que a gente não se percebe, tá? Eu já tive dor. Helena. Oi. Eu acho que é a minha, né? Helena. Deixa eu ver o que que tá. É que trancou tudo aqui pra mim. A última parte Ô, que tu disse menina, eu não. Então, é a minha internet. É a minha internet que dá tá umas pico. bugadas de vez em quando. Nós vamos continuando, né? A questão ali da coluna, que a gente começa trabalhando no Pilates, a questão do movimentar a coluna em todos os sentidos, é para também perder a fobia, né? Causar cinesiofobia, o medo do movimento. Mas eu tenho pino na coluna, mas eu tenho dor no sacro, mas eu tenho dor na lombar, sabe? Seja onde for ali na coluna, a gente começa a fazer movimentos de rotação, de girar para um lado, para o outro, de ir para frente, para trás, dobrar, todos os tipos de movimentação, sem medo. Por quê? A pessoa, ela já tem aquela inflexibilidade de aceitar o que o outro está fazendo, o que o outro está falando, não aceita o que ele está falando, aquela pessoa não gosta de mim, mas eu vou mudar ela, ela vai gostar. Então ela tem conceitos na mente que a gente começa a transformar através do movimento. Então eu vou no sentido inverso daquele que tu faz, né? Então, eu pego a pessoa e eu começo a fazer movimentos todos possíveis, imagináveis e inimagináveis com a coluna da pessoa. E aí de algum médico que diga que eu tô errada. Mas é que assim, são movimentos que são suaves. É o Pilates. O Pilates é o método da contrologia, controle do movimento. Então, à medida que a gente tem consciência do que a gente está fazendo,
em ações e movimentos, não existe a dor. Pode inicialmente existir? Sim, porque está instalado lá na mente todos esses conceitos que a gente já conversou aqui sobre a pessoa ser inflexível, né, e tudo mais. E isso vai mudando ao longo que a pessoa vai praticando. Então, ela pode praticar hipnose e melhorar? Pode, em uma sessão, né? Tem vários casos. Ela pode fazer pilates e também se curar? Eu falei melhorar antes, mas eu quis dizer curar. Ela pode fazer o pilates também e se curar? Pode. Qualquer aula de pilates com qualquer profissional? Não. Não. Por quê? Justamente porque nós duas aqui, eu e a Cristiane, nós temos conhecimentos específicos que tratam as causas da dor, não os sintomas da dor. Então a gente vai dentro disso, né? A questão ali dos joelhos, né? Vou dar o próprio exemplo aqui. Justamente porque é bem Seguimos a assim, flexibilidade? a mais apropriada para falar sobre joelhos aqui sou eu, né? Porque lá desde os 15 anos até uns 25, assim, uns 10 anos eu fiquei passando perrengue por dor nos joelhos, nos dois joelhos. Vários tratamentos, Chegou a 4, ficar 5 sem anos de andar, né, fisioterapia. Eliana? Oi? Tu chegou a ficar sem andar, né? Andava com muita Fiquei dificuldade. sem andar, sem andar. Gente, sabe o que é não caminhar para frente? Agora imagina uma pessoa Pois caindo de é, muito costas. engraçado é isso, né? Porque dentro pra trás Sabe? tu conseguia caminhar. A Thay tá aqui Porque não comigo. dobra. Porque não dobra a articulação do joelho. Caminhar para trás, caminhar reto. Ou seja, tu é mais inflexível ainda. Pessoa Não, que é inflexível, e como eu sabe? conheço a tua história, como faz sentido, porque remete lá atrás e eram os dois joelhos, né? É, Então, exatamente. Tu vê que história, né? Exatamente. Mas assim, eu era uma pessoa muito rebelde, muito irritadiça, muito teimosa, insuportável. No sentido assim, éramos. sincera, eu tô falando de mim, olha aí. Não vou dizer, ai, conheço uma pessoa ou tratei uma pessoa. Não, era eu mesmo, tá? Aí assim, poxa, 10 anos tratando. Gente, eu não conseguia ficar em pé na bancada do curso lá da gastronomia, na época lá na Unicinos. Eu não conseguia ficar em pé na bancada por mais de 10 minutos. Eu precisava de uma banqueta alta para eu ficar meio sentada, meio em pé. Porque muito tempo sentada me doía os joelhos também. Então, nenhuma posição me sossegava. No ônibus, se eu andasse de ônibus, era uma vergonha. Que não dobrava o joelho para entrar na poltrona. Eu tinha que sentar na Hein, diagonal Helena? e explicar para as pessoas. Olha, eu não posso ceder o lugar porque eu não consigo dobrar o joelho. Hein, Né? Helena? Nessa época foi antes ou foi depois que tu já trabalhava com o problema nos joelhos foi quando tu estava com a função da dança, né? Que tu trabalhava com dança. Exato. Eu comecei a trabalhar com dança com 17 anos. Então, desde os 15 eu já carregava essa dor e eu persisti. Eu colocava a bolsa de gelo e ia dançar, ia fazer espetáculo, ia para concurso, ia para não sei o quê, dava aula só na base do joelho, do gelo, né? Achando que o joelho ia melhorar com aquilo ali. Era inocente, né? Então, sim, desde os 15, e daí com 18 eu já estava na graduação de dança, depois eu fiz com 22 a graduação de gastronomia e continuei com a bendita da dor. Eu só fui melhorar realmente, assim, vamos dizer, meio semestre, assim, 6 meses antes de eu entrar para a educação física. E eu só entrei para a educação física, que já era um sonho antigo, só entrei para a educação física porque eu realmente acreditei no que o médico me falou. Tu tá curada, tu não tem mais nada no joelho, sumiu. Eu digo, mas como, né? Eu não conhecia nem a linguagem do corpo ainda. Mas algo me fez Vamos mudar só, internamente. só para o pessoal entender, porque a gente está falando na questão dos joelhos, assim, né, quando a gente fala pela linguagem do corpo, o lado direito nosso representa a figura materna, é o feminino. O feminino. Eu me confundo porque a constelação é o contrário, né? De vez em quando Bem, eu menina. travo. Ah, E aí, e pelo lado esquerdo é o pai, isso. é o masculino. Então, o que muitas vezes acontece? Quando é lado direito, é mãe, né? Mãe, o que pode ser?
Pode ser uma filha, pode ser uma professora, pode ser uma chefe, que tu esteja incomodada. Mas se a gente for a pesquisar, for a fundo, a gente vai ver que a pessoa tem problema com essa chefe, porque na verdade ela tinha problema com mãe. Isso eu sei o que é. É a minha praia, né? Que nem eu digo. E o lado esquerdo, o pai. Então, no caso da Helena, era mãe e pai. E ela, vou te expor agora um pouquinho, né, Helena? Porque, na verdade, tu teve uma função ali com 15 anos, onde tu desencadeou, né? Que foi aonde deu o barco, né? Teu aniversário da 15 até anos, os 14 anos, isso, até os 14 anos e meio, né? Todo o inconsciente da criança, adolescente, está dominada pela área do pai, né? E, pô, tu vê, né? Dos 14 anos e meio, pulei para 15 anos, já desencadeou. Então, foi bem na época, né? Fiz 15 anos, desencadeou. Tive um histórico, assim, bem chocante, marcante, né? De ter um aniversário de 15 anos e na última hora da minha mãe dizer não vou, sabe? De estar em outro país, de estar em outro lugar. E, pô, uma menina de 15 anos, às vezes não entende isso, né? Então, aí que veio com tudo, né? Aquela dor no joelho, aquela coisa, e começou ali e só foi, né? Exatamente. Não, e como é interessante, porque tu vê, voltou lá numa criança, acho que de 3 ou 4 anos, eu não lembro bem, e aí tu conseguiu associar os dois, né? Minha mãe não vem para o Isso. país porque, Trouxe os né, dois pro não estar joelho. casada, Olha aí. não estar casada, né? Não estar com meu pai. Então é uma coisa bem interessante, né? Como o nosso emocional, ele afeta e afeta incrivelmente. E eu digo, inclusive, Sim. pelo tanto que eu emagreci, né, Helena? Eu cheguei a pesar É 117 verdade. quilos, né? Então, assim, ó, e como isso... Porque muitas vezes a comida é uma fuga, né? Então, tu te esconde para não aparecer, ou enfim, para outras coisas, ou tu compensa, porque além de ser uma fuga, é prazer imediato, né? Então, a gente É. tem, mas isso a gente aprendeu em algum lugar fazia. E a tua, assim, como teu corpo falou, bom, eu entrei para a função das terapias justamente por um problema no corpo. Eu fiz uma simetria facial, né? Bom, Uhum. chegou a ter que estar no rosto para ver se eu enxergava, né? Eu já fazia, acho que, tratamento psicológico há acho que 8, 9 anos. E eu já estava tomando uma carga máxima de remédio, né? E aí eu fiz uma simetria facial. E a minha dentista, eu fui nela e disse, o que é isso? E ela disse, isso o quê, bicho? Eu digo, olha pra mim! E quando ela olhou, ela fez assim, e olhou, apertou e disse, não, isso eu vou te mandar pra frente, isso não é pra mim. E me mandou para um buco facial, né? E fui pro buco. E ele me disse, me examinou e coisa e tal, examinou porque eu tinha dor em todo o rosto, né? Dor de cabeça, dor em todo o rosto, não podia tocar. E aí ele disse assim, olha, eu vou te pedir alguns exames, tu tem plano de saúde? Eu digo, não, é particular, né? Ele disse, tá, então eu vou pedir 2 exames, e aí, se precisar, eu te peço outro, que era a tom e mais um raio-x, era por aí, eu sei que era umas tranqueiras lá. E ele disse assim pra mim, olha, já vou te dizer que é bem provável que tu não tenha nada, que isso seja só estresse. Digo, ei? Como assim? Eu vou entortar o rosto só por estresse. E eu já tinha, quando eu fui lá, eu já estava com 2 cursos marcados, que era o da liberação miofascial e o da programação neurolinguística. Tá, fiz os exames e voltei nele. Ele disse, tu não tem nada. O teu problema é só emocional. Volta pro teu psiquiatra. Eu digo, não volto. Não volto porque eu acho que faz um mês e pouco que eu tive lá. E ele me deu, inclusive, um remédio para esquizofrenia. E eu não volto. E aí ele Tirou disse, pra então louca tu a criança, vai... coitada. Hã? Tirou pra louca, Não era! sabe? Tô dizendo que Não. eu tinha testado. Eu fiquei, acho que 8 anos de atestado. 8, 9 anos com ela. Olha, o atestado, eu não sei se não deu 10 anos. Em função de Bah. atestado, sabe? Não, acho que foi 8, 9, enfim, não importa. E aí eu fui. E no curso de liberação miofascial, a Andrea Kaisner, que é uma professora maravilhosa, ali em Porto Alegre,
Quando chegou, para te ver como é que é as coisas, né? Quando chegou na parte da face, eu fui modelo, né? E aí Olha, ela por que começou a será? fazer, e aí ela começou a fazer na parte esquerda do meu rosto, né? Pra te ver como é as coisas quando tem que ser. Porque eu podia ter sido modelo quando fosse na coxa, quando fosse na coluna, né? Não, foi no rosto. E aí tá, Uhum. ela me atendeu, e aí ensinou todo mundo, e aí a colega veio fazer do lado direito, né? Quando a colega veio fazer, guria, me deu uma crise de choro, assim, desesperada. E aí a colega chamou a Andréia, né? E aí a Andréia veio e disse, Cristo, tá bem, tá tudo bem? Eu digo, tá tudo bem, eu só não sei por que eu choro. E aí ela disse, Daia, vem cá, é contigo. E a Daia era quem promovia, ajudava ela nos eventos, até lá, naquele momento, ela estava em função do COF, né? E aí a Daia, foi quando eu fui apresentada a programação neurolinguística, a hipnose, né? A Daia entrou, né? E me levou para trás. Por que do choro? E ali apareceu, acho que 3 Cristianes, pequenininha, e foi ali que eu fui apresentada. E eu vi realmente, né? E umas 15 dias depois era a diferença dos cursos. Eu tinha o de programação neurolinguística, com o professor Rogério Castilho. E aí, lá eu tomava todos os remédios ainda, sabe? Tomava todos ainda. Só não tomava da esquizofrenia. Aquilo eu me neguei a tomar. Aí o que aconteceu? Bom, o primeiro curso, assim, eu digo assim, ó, foi o primeiro divisor de água para mim, né? Tanto que eu tive que ficar 6 meses sem fazer nada para poder organizar as minhas gavetas, né? E se tu vê um outro mundo, né? Que, na verdade a gente não sabe pensar. A gente pensa o que eu não quero, que é um dos primeiros pressupostos da PNL, Exato. né? Se eu não Exatamente. quero, o cérebro não entende eu não quero, né? É o que tu quer, tu vai te remeter ao que tu quer. Então, assim, foi divisores de água para mim, né? E lá naquele curso, no sábado de noite, eu já disse assim: ó, eu não tomo mais remédio. Porque eu nunca vou esquecer o que ele me disse. E lá eu falei. Ele disse assim: quem já teve síndrome do pânico aí? Eu digo: eu tive. Eu tive. Ah, E ele disse: tá, qual é a impressão? O que tem o síndrome do pânico? Eu digo: eu achava que eu ia morrer. Quando me dá, eu acho que eu vou morrer. Ele disse: tá, mas quantas vezes tu morreu? Eu digo: nenhuma, mas eu achava que vou morrer. Porque a crise do pânico, a sensação dela é horrível, né? Tu realmente, tu acha que tu vai morrer. Ele disse: não, ninguém morre da crise do pânico. que horror, Vai gente. passar. Aprende a respirar e vai passar. E ali naquela noite, Helena, eu já parei com a medicação e realmente, muitas vezes dava vontade de tomar remédio, porque a crise era tão forte e tu aprender a dominar ela, né? É desafiador. Eu disse: não vou Sim, morrer, vai passar. Mas como realmente nosso corpo fala, né? Bom, sim. hoje, assim, eu sei que eu tive, né? O meu olho ainda tem uma pouquinho de diferença. Aliás, todo lado do rosto tem um pouquinho de diferença. Mas hoje, sabendo tudo que eu estudei, tá tudo certo. Mãe, pai, tá tudo certo, né? Que é o Sim. nosso conhecimento. Eu acho assim que o mais importante é muito importante, mas muito desafiador. Como eu falei lá no início, é a gente se autoconhecer. Por quê? Porque é mais fácil eu dizer que tu é culpada do que eu sou responsável, né? Não tem culpado, mas a É difícil responsabilidade é assumir, minha. claro. Que nem diz o professor Aerocolto, ele diz assim, ó, é que nem regra de trânsito. Tu pode não saber, o problema é teu. Se é contramão e tu entrar, vai dar problema. Ah, mas eu Vai não dar sabia ruim. que era. Lei é lei, vai dar Lei do problema, né? universo não tem perdão, não. Lei do universo é Não, direta e não. reta, é olho por olho, dente por dente, né? Eu até brinco, eu digo assim, se tu não tem consciência, o preço é um pouquinho menor, mas se tu tem, é alto, É, né? Mas a isso consequência tu vai é. ter igual.
Sabe, Helena, agora tu me falou diz da mais síndrome uma do coisa. pânico. Sim. Ah? Não, agora tu falou da síndrome do pânico. Eu consegui resgatar uma aluna que ela mais faltava do que estava presente, né? Até que eu liguei e disse, nossa, o que está acontecendo, né? Mas não falta tanto. Não, professor, que eu não te contei, mas eu tenho síndrome do pânico. Eu disse, não, olha só, cada vez que tu fica com medo de sair de casa, faz a respiração que eu te ensinei. Liga o áudio, faz a respiração, tu vai conseguir sair de casa, tu vai conseguir chegar aqui e fazer a tua aula. E não é que ela começou a fazer e não faltou mais nenhuma aula. Eu fiquei admirada, sabe? Assim, impressionada que realmente estava fazendo efeito e eu disse, ah, esse é o caminho, vou seguir. É muito, muito Tu bom, sabe né? o que eu Ver o mais resultado. noto? Tu sabe o que eu mais noto, Helena? Tanto eu quanto tu, a gente trabalha com diversas terapias. E esses dias a gente já conversou, né? Digo, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que tudo é um todo, né? Tudo é um Sim, todo. E assim, ó, qual é a importância para tu conseguir resultado? Em qualquer área, é tu querer, né? Quando tu quer, porque a hipnose, ela tem, funciona muito em uma sessão, que nem foi o teu caso. Por quê? Porque tu quer muito melhorar, tu tá aberta para ali. Então, se não for congruente, se tu não quer, que não é congruente, eu não consigo ter o resultado, sabe? Porque as coisas têm que ter congruência. E assim, o fitoenergético que tu me tratou aquela vez, credo, o cabelo parou de cair, né? Por quê? Porque eu queria muito. Lembra que eu te disse, eu ainda quero ter um cabelão que nem o teu. sim, Mas a gente precisa querer, né? Eu preciso. E é sim. como eu falei, não é o outro, sou eu, né? Sempre sou eu. É tão bom. Eu tenho uma cliente que eu digo assim para ela me diz assim, ó. Era tão bom quando eu podia dizer que era só o fulano que era errado. Eu digo, isso não te pertence mais. Isso não te pertence mais. Porque, na Não te real, é pertence a mais. gente. E é tão bom quando eu podia dizer, ai, porque era só eles. Que eles, nada, era eu, né? Era a monstrinha. Ainda sou, mas estou no caminho da evolução, né? Tá, e me Sim. conta outra coisa. Como eu sei que tu trabalha com várias técnicas, o que que tu, pro pessoal, o que que tu, além da atividade física, né, com a programação, com a leitura do corpo, como mais tu age? Com quais são outras Eu, ferramentas que tu age? sim, assim, eu atendo muito assim casos de diversas coisas, tá? Desde dor de cabeça, insônia, até fibromialgia, qualquer coisa. Assim, eu atendo com barras de axis e facelift energético. São processos também energéticos, por isso que eu digo, sou terapeuta energética, porque eu atuo também, além da fitoenergética, que é o tratamento com a energia das plantas, tem barra de axis, que são 32 pontos na cabeça, onde a gente ativa Essa eu aqueles posso falar pontos. que é maravilhosa. O lift eu ainda Já não fez tive a comigo, né? oportunidade, mas as barras é maravilhoso, né? Uhum. Lembra? Olha, em pleno domingo, uma vez a gente ficou lá ali no espaço que eu tenho na Cidade Baixa, em Porto Alegre. Mas da noite a gente ficou naquela sessão, acho que assim, 1 hora e meia, 2 horas, e faz barras e conversa antes de falar, sabe? Colocar para fora, realmente, para perceber, para ver o que está acontecendo, né? E barras ajuda muito nesse processo de desbloquear os acessos. Às vezes a pessoa tem paradigmas, tem crenças que estão bloqueadas e não sabe como sair dali. E às vezes assim, poxa, eu conheço tantas técnicas, já fiz tanta coisa e não consigo sair disso. Barras vai ajudar nisso. Assim como o Pois é. facelift energético também. Uhum. O que que eu percebi pelas barras, assim, Helena? As terapias das quais eu trabalho, eu preciso que tu tenha uma compreensão do que eu estou te dizendo. O teu querer tem que ser bem maior, porque eu preciso ter essa compreensão, né? Já na massagem, eu não preciso tanto, mas a barras eu achei incrível, porque tu consegue mexer com essa energia sem o meu consentimento, vamos dizer assim. Tu me traz a luz daquilo que está escondido através das barras, né? Eu não precisa ficar Sim, naquele processo tão dolorido, né? É dolorido pelo mesmo jeito, porque tu vê, tu percebe, mas
eu acho que é uma conjunção fantástica, né? Eu fiz com a Helena a fita energética e as barras. Achei, assim, muito bom, fantástico. Justamente por isso, porque ela traz à tona, ela traz o que tu precisa, que tu não enxerga, né? Porque tu não enxerga. Eu digo sempre, Helena, Exato. que a gente usa uma venda nos olhos, né? E que tirar essa venda, por que a gente não quer? O professor Dr. Fernando Freitas, ele fala muito, porque na verdade não são esses problemas, são esse aqui. E tu tirar ele para resolver esse é muito dolorido, né? A gente não quer mexer no que dói, É. né? Então, Não, e a com Barras, certeza. ela Tem gente faz que não isso chega nem demais. a falar, sabe? E a Barras eu vejo que ela facilita muito, né? Em função disso. Tu vai enxergar de qualquer jeito, mesmo que tu não queira, né? E é Sim, muito bom. é exatamente isso. A pessoa ela pode chegar ali e às vezes ela não consegue falar nada, ela só deita ali e relaxa, sabe? Assim, ó, às vezes dorme um sono que não dorme igual de noite. É um sono muito diferente, muito relaxante. Então a pessoa dorme, desliga completamente daquela realidade e sai dali outra pessoa. Às vezes não precisa nem falar, sabe? A pessoa não quer falar sobre o assunto, não quer dizer o que que é, não precisa. Nem barras, nem facelift. Já chegou, deitou, relaxa e sai dali outra pessoa. A barras, ela continua correndo por até 21 dias. Então, tu faz uma sessão e ainda por 21 dias continua correndo. Claro que varia, né? De caso para caso, a gente recomenda fazer uma vez por semana, duas vezes por semana, uma vez por mês, depende muito de cada caso. Mas o importante é entender que é uma mudança que é interna, mas não precisa ser externalizada, não precisa ser falada, né? Não precisa ser verbalizada, porque o verbalizar às vezes machuca mais ainda, né? E é isso que a gente não quer, machucar mais ainda a pessoa. Helena, tá, já falta 10 minutos já para a gente ter que encerrar. Como passa, né? Sim, Te convido passa para a gente voando. falar um dia específico sobre a fito, sobre as barras, sobre o lift, né? Vamos marcar para a gente fazer isso. E voltando àquela pergunta daquela menina lá sobre a lombar, só para ela observar na vida dela o que é. Se ela está com algum sobrecargo relacionado à família, família de origem, que são pais, mães, avós, ou com família atual, né? Filho, marido, porque a coluna, como eu disse, a lombar, especificamente até tem no Insta, tem no Face, que eu fiz semana passada, é, Uhum. é medo, é raiva, é orgulho, né? E por aí vai. E a gente tem que conhecer sentimentos, na verdade, a gente vai sentir. A gente tem que ver o que a gente vai fazer com eles, né, Helena? Como tu vai Exato. transformar esse teu sentimento? Às vezes, muitas vezes a gente ressignifica, porque assim, ó, o que acontece? A gente cobra muito de pai e mãe. A nossa criança, ela cobra muito do pai e da mãe. Eu queria que fosse diferente. Só que pai e mãe, eles nos deram o que eles sabiam, o que eles podiam nos dar naquele momento, o que é, com as ferramentas que eles tinham, eles fizeram o melhor possível. Que nem eu falo para as minhas Sim. clientes, tá? Os teus filhos, isso eu faço com os meus, né? Tem que te obedecer porque tu é autoridade, porque eu sou autoridade e eu sei. Tá, mas e por que mesmo que eu não posso lá obedecer meu pai e minha mãe? Eu tenho que ser maior do que eles, não aceitar. E eu era, que, olha, quem me conheceu sabe como é que eu era, né? Problemas, assim, com autoridade. Aliás, ainda sou, né? Porque eu remeti essa autoridade para os meus filhos. Problema, tanto que eu não tinha cabelo, função de autoridade, né? Eu não Olha aí. respeitava. E hoje hoje eu já tratei isso, né, Helena? E assim, o que eu via? A falta de autoridade, tanto, e eu morava junto com os meus avós, né? Então a falta de autoridade, assim, era horrível, porque não era só pai, foi todos os meus antepassados, né? Tanto pai quanto mãe, né? Sim, Não respeitavam. E se eu não respeitava, como é que os meus vão me respeitar? Eles são só espelhos da gente, né? Então, exatamente. Os filhos a menina refletem, ali né? são nossos espelhos, né? Não vai a gente querer que eles façam diferente. Eu tenho que fazer, eu fazer diferente primeiro, né? Então, assim, ó, a menina lá, eu não sei se ela é minha amiga ou tu, enfim, pode perguntar, acredito que tanto para ti quanto para mim, né, Helena? Claro. Como está?
ver o que está acontecendo dentro dela que ela está achando ruim. Porque é por aí, é orgulho, eu não, é inflexibilidade, né? É orgulho, eu não quero dizer o que eu sinto, né? Então é mais ou menos Sim, por aí a conversa. A gente tem que olhar, na verdade, para dentro da gente, não é nos outros, né? Não vai ser tu que vai me fazer ser feliz, não foi nada que me faltou que vai fazer ser feliz, não é um exato. filho que vai fazer eu ser feliz, não é um relacionamento que vai fazer eu ser feliz, até porque A os filhos resposta está devem vir. dentro, né? Às É, vezes é muito fácil vitimizar-se, culpar o outro, achar que o outro não me faz feliz, mas a resposta está ali dentro, né? Dentro de si, a é, pessoa não consegue se não perceber. é o outro, Até eu diria né? assim, né? Exato. A pandemia ela veio exatamente para isso, para as pessoas se olharem para dentro de si e perceberem o que elas podem mudar, melhorar. E muita gente não está entendendo, não está achando isso, não está encontrando que esse é o caminho, né? Que ela veio para isso. Então, continuam ansiosos, continuam com medos, com dores. Uma pena, né? Mas ainda há tempo de mudar. É, não, e assim, ó, tanto eu quanto tu, a gente trabalha com a Ju, né? E é o que a Ju nos Sim, mostra, isso, e como Ju é tem assim, ó, eu digo, maravilhosa. ai, cada vez que eu vejo um vídeo da Ju, eu digo, ai, eu brinco, né? Eu digo, dá pra matar a Ju, assim, né? Pessoal, é a Jussara Matos que trabalha com Eu ia astrologia, dizer, né? tá? De repente o pessoal não conhece a Jussara Matos, né? Tem um canal. Matos com Isso, ela TH. trabalha com Maravilhosa. astrologia na terapia, né? E é incrível assim, o trabalho dela também. E é justamente isso que a Helena está falando, o nosso se conhecer. Essa pandemia veio para isso, né? Acredito seriamente nisso, né? Que é para a gente se retransformar, se remodular, se conhecer, né? Helena, acho que nós já estamos quase chegando no horário, né? Eu vou agradecer, foi muito bom, foi um prazer. Vamos combinar, vamos fazer de novo. Sou grata por todas as pessoas que entraram aí, né? E quem quiser saber mais Sim, alguma coisa, eu me disponho a me chamar e acredito que a Helena também, né? também, com E passo certeza. agora Estamos para aí ti, para ajudar. Helena. Tá bom? Então, foi muito bom, né, o nosso bate-papo aqui, esclarecemos alguns pontos ali, né, como que a gente trabalha e tudo, e acredito que numa segunda live a gente pode encarar, Olha lá, assim, mais essa questão pessoal, também pessoal aqui dando tipo até... palminha, a Fabiane, Aham, a legal, né? Romilda fazendo positivo. Muito show, né? Aceitamos até sugestões, acredito, né, de temas que as Com pessoas certeza, estou desejem, aberta né, ter o sempre, porque para conhecimento. mim, produzir material, isso é muito importante, porque assim, o que vocês querem saber, o que vocês querem tratar? Porque tu Exato. produzir uma coisa, outra, de repente não é isso que tu quer ouvir. Então, se alguém tem uma sugestão, estou aberta sobre qualquer um dos assuntos, a gente até produzir conteúdo. Até eu criei um grupo, né, Helena, no Whats, para o pessoal participar, porque às vezes uma questão de uma pessoa ajuda 20, 30, né? Porque Exatamente. o sistema, né? O sistêmico. Semelhante atrai semelhante. Oi, Né? Cris! Então, Semelhante traz semelhante. Todos nós estamos aqui em busca de conhecimento, né? E de transmitir conhecimento também. É isso que leva a gente sempre tá. a Encerrou, estar Helena. Encerrou. juntos, né? Tá bom. Tá, olha só. Fechou Encerrou então. aqui, eu vou salvar, vou subir Por YouTube. pro YouTube. Beijo, tá? Tá bom, gente. Beijão. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.